Graça e paz, meus amados irmãos. A mensagem vai continuar, meus irmãos, nas exposições que nós estamos aqui na igreja, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio. Assim diz a palavra do nosso Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também complete esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Curvemos nossa cabeça. Pai, estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra fala conosco, meu Deus. Peço que o Senhor possa, por Tua bondade e graça, nos ajudar nesse momento, para explicar nesse momento o texto bíblico, e que o Senhor possa nos dar as aplicações para o Teu povo, que o Senhor possa falar conosco, falando aquilo que o Senhor quer falar, para que possamos sair daqui regozijados, porque ouvimos a Tua palavra. Obrigado por tudo, é assim que te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Os irmãos podiam trazer um copo d'água? Meus amados irmãos, a nossa pregação de hoje à noite tem como tema a graça da generosidade. A graça da generosidade. Todo o conselho de Deus, meus irmãos, na igreja tem que ser pregado. Estamos agora no capítulo 8. Já tivemos o capítulo 7, a pregação do capítulo 7. E precisamos pregar o capítulo 8. O capítulo 8 vai falar sobre esse tema. Um tema esse que, devido à situação de falsos mestres, falsos pastores, que querem realmente só enganar o povo de Deus, enganar os irmãos com falsas promessas, um texto como esse, sobre contribuição, sobre generosidade, ficamos até um pouco envergonhados por tamanha situação em que o povo de Deus passa. Mas o apóstolo Paulo aqui não tem vergonha de se expressar para a igreja de Corinto, pois essa generosidade, meus irmãos, foi um ato da graça de Deus, um ato da graça do Senhor. O apóstolo Paulo aqui no verso 1 já vai nos falar: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele já inicia aqui no capítulo 8, verso 1, no qual, no primeiro momento, quando nós vamos ler o capítulo 8, e só o verso 1, sem os demais outros versículos, olhamos e vamos afirmar aqui, não, essa graça é a graça da salvação. Foi a graça que Deus concedeu aos irmãos da igreja da Macedônia, essa graça salvadora que nos salva, que salva o pecador. Mas, acompanhando os demais outros versículos, vamos perceber que essa graça é uma graça a contribuição da generosidade, essa graça que nos leva a esse ato, meus irmãos, da generosidade,
de contribuirmos para o reino de Deus. E ele vai falar aqui na igreja de Corinto, porque no capítulo 16 da primeira carta de Corinto, ele já veio tratando aqui com a igreja de Corinto sobre uma oferta, meus irmãos. Uma oferta essa para a igreja de Jerusalém. A primeira carta de Coríntios, do capítulo 16, verso 1, vai nos falar aqui: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém, como a oferta de vocês. E se me parecer conveniente, e também eles me acompanharão. Então essa oferta aqui era uma oferta para Jerusalém. Mas para que o apóstolo Paulo pudesse reforçar esse novo pedido à igreja de Corinto, ele vai colocar o exemplo da igreja da Macedônia. Então ele vai reforçar, ele vai lembrar: olha, eu já falei com vocês sobre essa oferta desses irmãos que estão lá em Jerusalém, e eles estão precisando de vocês, e vocês precisam ajudá-los. E ele vai falar aqui que eles precisavam o quê? Separar na primeira semana, no caso no domingo, essas ofertas para serem recolhidas. Mas agora o apóstolo Paulo está relembrando, porque a situação desses irmãos que estão em Jerusalém é uma situação muito difícil, meus irmãos, uma situação de fome. O contexto da igreja lá de Jerusalém é uma situação muito difícil. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, verso 27 a 30, vai nos falar aqui, meus irmãos, a situação em que se encontrava a igreja de Jerusalém. Mas antes houve uma profecia, o profeta Agabo fala dessa situação. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Agabo, levantou-se pelo Espírito e predize que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, Jerusalém, e os fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Houve essa profecia da grande fome que haveria no mundo, mas atingiu muito as igrejas lá de Jerusalém. Era uma situação essa de sensibilizar-se com a situação desses irmãos que estavam sofrendo com essa grande fome. Em Romanos, no capítulo 15, versos 25 a 26, ele vai falar também sobre essa situação. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Então, a igreja do Senhor, a igreja de Corinto, precisava também participar dessa graça, participar desse momento agora de ajuda a esses irmãos que estavam em Jerusalém. Então era uma situação muito difícil, mas para que o apóstolo Paulo pudesse conscientizar a igreja de Corinto, ele vai lembrar dos nossos irmãos da Macedônia, meus irmãos. E a situação dos nossos irmãos da Macedônia nos chama a atenção, porque o apóstolo Paulo a princípio fala dessa graça, essa graça, e nós no primeiro momento sabemos que a graça é um favor imerecido, é algo que nós não fizemos nada para alcançar a salvação, foi um presente de Deus, é uma dádiva, é uma bondade do Senhor. Em Efésios vai nos falar o que é a graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10 vai nos falar: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus,
não por obras para que ninguém se glorie, não por nossas obras para que ninguém possa se glorificar e dizer, eu me salvei, mas é pela bondade do Senhor. E o verso 10 vai nos falar que essa graça, meus irmãos, não para só no ato da salvação, ela vai em todas as nossas vidas, que vai nos falar aqui, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então Deus nos chama para um propósito, Deus nos salva, meus irmãos, para as grandes obras que Ele já preparou. Olha só como é essa salvação em que Deus nos alcança. Então, em todas as áreas da nossa vida, a graça de Deus tem que adentrar em nossa vida. Ela não pode se limitar a só uma área da nossa vida, ela precisa penetrar em todas as áreas da nossa vida. E na igreja da Macedônia, meus irmãos, essa graça se expressou de uma maneira especial, porque esses irmãos foram alcançados por essa graça. Mas no momento que o apóstolo Paulo faz um pedido a esses irmãos para ajudar esses irmãos que estão em Jerusalém, eles estavam prontos a poderem ajudar. Então esse é o nosso tema, meus irmãos, a graça da generosidade que nos leva a contribuir, que nos leva a ajudar o nosso próximo, que nos leva a socorrer os nossos irmãos. E vamos aprender, meus irmãos, nesse texto, três princípios com o apóstolo Paulo, que vão nos ajudar muito. Primeiro princípio: contribuir é uma graça e não um fardo pesado. Sabemos sim que, como foi falado, os falsos mestres extrapolam, meus irmãos, os limites da generosidade e dessa graça de contribuir, que as pessoas ficam com vergonha de falar sobre oferta, sobre dízimo, porque a qualquer momento as pessoas vão falar, olha, ali é um falso pastor, ali é um falso profeta, ali é um enganador. Mas na Bíblia fala sobre dinheiro, fala sobre contribuição, mas dessa forma, meus irmãos, da graça de Deus. Então a contribuição não é um peso do qual você vai carregar esse fardo pesado. Eu não vou mais para a igreja, porque na igreja só se fala de dinheiro e mais dinheiro e campanhas. Isso não é o evangelho do nosso Senhor, meus irmãos. A graça de Deus tem que vir em todas as áreas da nossa vida, e aqui vamos aprender, meus irmãos, esse princípio, que essa graça veio. O verso 2 vai nos falar o contexto em que se encontrava a igreja da Macedônia. O verso 2 vai nos dizer: no meio da mais severa tribulação, a igreja da Macedônia estava realmente numa situação muito difícil, não era fácil para eles. Quais eram essas igrejas que estavam lá localizadas na Macedônia? Filipos, Tessalônica e Bereia, onde eram aqueles irmãos bereanos que consultavam as escrituras quando o apóstolo Paulo pregava. Então, está localizada, meus irmãos, entre essas igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Mas eram igrejas simples, de irmãos pobres, pois a situação não era fácil para realmente eles participarem dessa coleta. Era uma situação muito difícil. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer: a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Não tem como você, diante de um texto como esse e de um relato como esse, meus irmãos, não ser chamado a atenção por esse testemunho que o apóstolo Paulo presenciou, meus irmãos, de fazer esse pedido, e essa igreja tão sofrida, diante de grandes dificuldades, ser generosa, ser uma igreja generosa para contribuir. Geralmente, esperamos que igrejas grandes, igrejas essas ricas,
esperamos muita generosidade, muita graça de ser generosas, mas esta igreja, ela realmente chama a atenção do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo quer chamar a atenção da igreja de Corinto, pois a igreja de Corinto era uma igreja essa, de irmãos que tinham condições para poderem dar muito mais do que as igrejas da Macedônia. Meus irmãos, a contribuição, portanto, não é um favor que fazemos aos necessitados, mas um favor imerecido que Deus faz a nós. E foi isso que aconteceu com a igreja da Macedônia. Eles receberam o convite e perceberam que eles eram privilegiados, meus irmãos, nesse ato, porque era um ato esse que eles não queriam ficar de fora. Alguém poderia falar: não, irmãos, essa igreja é uma igreja muito simples e humilde, não vamos pedir essa igreja, vamos pedir a outras igrejas. Mas eles não queriam ficar de fora. É como alguém que vai na casa de uma pessoa muito simples, um local humilde, meus irmãos, e ela prepara o bom e do melhor para lhe oferecer, com poucos recursos que tem, e de uma hora para outra você vai naquela casa daquela pessoa e diz assim: eu não quero não, eu não quero não. Essa pessoa vai ficar o quê? Ofendida, mesmo que é a única refeição daquele momento dela, que depois ela não possa ter o outro alimento no outro dia. Mas quem tem essa graça da generosidade, meus irmãos, quer realmente ajudar com todos os seus poucos recursos que tem. E esta igreja chama a atenção por essa bondade, meus irmãos, que não tem como não ser uma graça. Uma igreja tão simples, não tem como ser uma graça do Senhor. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 13, vai nos dizer: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha só como nós estamos mergulhados nessa graça também, mesmo que o nosso coração possa ser um coração endurecido com a generosidade, mas é um ato da bondade de Deus. Nós precisamos dessa graça. É um ato da soberania de Deus. Nós falamos que Deus é soberano, e Ele é. E Ele é soberano em tudo, meus irmãos, em tudo. Tudo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo vê a graça maravilhosa da salvação na vida dos macedônios, que não se limita só num aspecto: eu sou salvo, eu não preciso mais ter nenhuma obra. E sabemos que Deus nos salva para a sua boa obra, para aquilo que Deus propôs em nossa vida. Contribuir é uma ação da graça de Deus. Contribuir, meus irmãos, é o momento da graça maravilhosa, de olharmos e dizermos: Deus, obrigado, Pai. Por quê, meus irmãos? É um ato da grande bondade de Deus, porque Deus foi muito generoso, do qual o evangelista João 3,16 vai nos dizer que o amor dele foi tão grande, que deu o seu filho. Ele deu tudo o que ele tinha para nós, o seu filho amado Jesus Cristo. É um ato da bondade. Nosso Deus é muito generoso. Ele é um Deus que nos ajuda a cada dia mais nos levantarmos da nossa cama, em momentos esse para trabalhar, nos dá capacidade, inteligência, sabedoria. Mas o triste é quando a gente confia em nós mesmos, achando que nós mesmos somos os nossos provedores, e queremos não sermos generosos, preocupados pelo futuro. O futuro, meus irmãos, pertence ao Senhor, e Deus é o Senhor da nossa vida. As igrejas da Macedônia poderiam muito bem: apóstolo Paulo, estamos numa situação muito difícil, procura outras igrejas, não faz esse apelo conosco não. Não houve tristeza na vida
da igreja, não houve tristeza, houve alegria, meus irmãos, grande alegria. Por isso nós falamos aqui na igreja que o momento do ofertório é um momento de alegria, é um momento em que nós nos alegramos com a salvação e por tudo que Deus tem feito no seu reino. No seu reino Ele tem estabelecido a sua igreja, no seu reino Ele tem levantado os missionários para pregar a palavra de Deus, no seu reino a ajuda aos necessitados também, meus irmãos. O reino de Deus se expande, e esse reino é um reino esse de Deus, de amor do Pai para com o seu povo. É o fruto da operação da graça de Deus nos corações dos crentes. Só pode ser, meu irmão, porque aos olhos humanos era difícil para essa igreja tomar essa posição. Alguns poderiam dizer: fizemos uma lista, mas aquela pessoa ali não pode contribuir, a situação é muito difícil. Mas eles estavam prontos a se dedicarem ao Senhor. A generosidade, meus irmãos, é uma das marcas mais claras de um coração que foi remido por Cristo, que foi salvo. Essa marca é uma marca que o povo de Deus tem, a generosidade, e nós precisamos a cada dia mais ter ela em nosso coração. Pedir a Deus que Deus nos dê condições para continuarmos servindo ao Senhor os nossos recursos, mesmo sendo poucos, mas agradecendo a Deus pelo pouco que Ele nos deu. Essa igreja, ela sabe muito bem a situação dela. Todos nós sabemos, meus irmãos, a realidade da pobreza. A pobreza é muito triste, mas a gente vê muita generosidade nesses irmãos. Por isso que falsos mestres adentram em periferias, em favelas, para se aproveitar de um povo tão sofrido, para querer enganar. Por isso que o apóstolo Paulo tem muito cuidado de falar sobre a oferta, pois ele não quer também ser associado com os falsos mestres. Mas o apelo do apóstolo Paulo é que a igreja de Corinto pudesse olhar e dizer: meu Deus, Deus me deu tanto, e essa igreja tão pequenininha, com tanta dificuldade, está aí. O primeiro ponto, meus irmãos, que aprendemos aqui, é que contribui uma graça. O segundo ponto, meus irmãos, que aprendemos também: a graça da generosidade é um privilégio de todos os ricos e pobres e necessitados. Todos são chamados, todos são. Não podemos que alguns irmãos possam ficar distante desse momento. Mateus, no capítulo 6, verso 21, o Senhor Jesus vai falar aos seus discípulos: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro, estará também o nosso coração. E a pergunta é: onde é que está o teu coração nessa noite? Onde está o teu coração nessa noite? Temos um belo exemplo, meus irmãos, um belo exemplo nas Escrituras, na palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 21, verso de 1 a 4, vai nos falar de uma viúva pobre. Esta viúva pobre, meus irmãos, chama a atenção do Senhor Jesus. Vai nos falar aqui a palavra de Deus. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, e viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre, e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É impactante, meus irmãos, a generosidade de alguém que está numa situação difícil. Mas chama atenção,
E o Senhor fala aos seus discípulos. Poderia muito bem os discípulos falar: Senhor, deixa essa viúva de pobre para lá, porque ela só deu 2 moedas. Esses ricos estão dando muito dinheiro para o discipulado. E essa viúva só deu 2 moedas. Esse dinheiro que os ricos estão dando vai nos ajudar muito para o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus não está preocupado, meus irmãos, com a quantidade, com aquilo que nós damos a Ele, se é muito ou se é pouco. O Senhor está preocupado com a motivação do nosso coração. Mas há ricos que são generosos? Sim. Sim, meus irmãos. Mas esse ato chama a atenção do Senhor Jesus, dessa viúva, que o pouco que tinha, ela deu ao Senhor, e confiou que no outro dia o Senhor lhe ajudaria. Meus irmãos, o nosso coração de avareza, o nosso coração da mesquinhez, adentra também em nossas vidas, em todas as classes, sejam ricos ou sejam pobres também. Não há só avarentos que são ricos, nós podemos também ser avarentos no reino de Deus, colocar a nossa confiança nas riquezas. Por isso que é difícil a situação de muitos ricos, pois tudo o que eles precisam, eles confiam no dinheiro, no Deus Mamon, e não confiam na providência de Deus. E essa generosidade dos pobres, meus irmãos, ela é uma generosidade essa que chama a atenção, pois a lógica humana é: guarda, retém, não contribui, não ajuda, estou numa situação muito difícil, não dá para mim. Outra pessoa que está vivendo uma vida muito boa pode sim contribuir, mas aqui quebra tudo, meus irmãos, porque o que o Senhor está preocupado é com o nosso coração. E isso vamos mais na frente, o apóstolo Paulo vai falar isso à igreja de Corinto, a proporcionalidade daquilo que Deus nos dá, mesmo sendo um pouco, mesmo aparentemente olhar e dizer assim: meu Deus, isso aqui não vai adiantar de nada, é tão pouco. Mas o pouco para Deus é muito, porque Deus, meus irmãos, a obra do Senhor, ela é sustentada por aqueles que são generosos e reconhece a sua pequenez, reconhece que são limitados e são generosos para com Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, vai dar um puxado de orelha aqui para os ricos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 a 19, o apóstolo Paulo vai falar aos ricos: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa santificação. Ordeno-lhe que pratiques o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos e um firme fundamento para o que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha só que exortação do apóstolo Paulo para os ricos, porque realmente a riqueza, ela nos engana, meus irmãos. É uma confiança essa de ter o vil metal e confiar. Muitas vezes não quer mais orar, muitas vezes já tem um médico particular, tem tudo ao seu dispor, mas são pobres e miseráveis, meus irmãos, que precisam compreender que a posição que Deus o colocou é para que eles possam ser generosos, de boas obras, não é para serem arrogantes. O apóstolo Paulo, meus irmãos, dá essa chamada. Em Atos 20, 35, ele nos diz: em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Olha o apóstolo Paulo falando aqui em Atos,
aos irmãos que a maior felicidade é dar do que receber. Em Deus não há barganha. Em Deus não há barganha, não tem como barganhar com esse Deus. Tudo é graça, tudo é favor imerecido. Se eu tenho uma moto, se eu tenho uma bicicleta, se eu tenho uma casa, pequena ou grande, se eu tenho saúde, tudo é bondade de Deus, é graça, é favor imerecido, eu não merecia. Mas os homens são arrogantes, porque confiam nesses meios de graça que Deus deu para todos os seres humanos, porque Deus faz o sol e a chuva para os servos de Deus e para os ímpios, meus irmãos. Mas o crente em Cristo Jesus sabe que quando ele desperta de um sono tão profundo para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, usando sua capacidade, seu intelecto, sua capacidade, sua inteligência, é Deus, por sua bondade, que o ajuda. As pessoas também que estão ao meu redor, meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos, tudo contribui, meus irmãos, para que possamos trabalhar e trazer o pão de cada dia. Deus é que manda os clientes para aqueles que trabalham por conta própria. É Ele que manda, meus irmãos, por sua bondade. Então é o reconhecimento da bondade de Deus, da graça de Deus nas finanças do povo de Deus. É os efeitos da graça de Deus, os efeitos dessa graça. A igreja é composta por pobres, e olhando para os dias atuais, o pessoal mais rico geralmente é o mais avarento. Por isso que o apóstolo Paulo falou ali para Timóteo, lá na igreja, fale para esses ricos não serem arrogantes, para que eles possam compreender que a sua riqueza é do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, tem uma palavra aqui do reverendo Augusto de Podemos, que vai nos falar sobre as contribuições. Eles têm uma frase que nos diz aqui: o órgão mais sensível é a carteira. Nós somos salvos pela graça, mas quando nós vamos para finanças, realmente não queremos abrir a carteira, a bolsa, queremos reter, não queremos contribuir. O verso 3, o apóstolo Paulo vai nos dizer: pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. O apóstolo Paulo vai reforçar de novo no verso 3 que eles deram tudo o quanto podiam e além do mais, eles transbordaram, meus irmãos. É alguém que chama você para tomar um gole de café, mas a pessoa vai e enche a xícara e transborda. Aí você para, não, você vai tomar esse café. Essa transbordar, é abençoar. Alguns vão falar, é exagerado. Claro que muitas das vezes a gente tem que ter esse cuidado, né? De colocar ali certinho a xícara do café. Mas a vontade, a alegria de receber uma visita, de abençoar aquele irmão, vem dessa forma, meus irmãos. E é assim para as pessoas humildes que estão numa situação difícil. Você vai lá na casa da pessoa e realmente vê a graça de Deus na generosidade. E o apóstolo Paulo quer trabalhar isso com a igreja de Corinto. No terceiro ponto que nós aprendemos também, meus irmãos, terceiro princípio, primeiro, segundo, terceiro agora. A contribuição é um ato de consagração junto a Deus. É um ato de consagração. É um ato de consagração. Mas esse ato de consagração, meus irmãos, no verso 4, a igreja da Macedônia, eles falaram aqui por apóstolo Paulo, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Na sua tradução, algumas é rogo. Eles rogaram para o apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, queremos contribuir, queremos ajudar. Isso aqui é a alegria para aqueles que estão fazendo uma lista
de uma cesta básica e aquela lista foi finalizada. Tá bom, já temos o bastante. E alguém fala: não, irmão, eu quero contribuir, eu quero participar. Não, irmão, mas já está bom, mas eu rogo, me coloque nessa lista aí. Precisa mais, tem alguma coisa que está faltando? Eu quero participar. Esses irmãos precisam. Então eles foram insistentes com o apóstolo Paulo. E isso que o apóstolo Paulo quer trabalhar com a igreja de Corinto, que eles possam abrir o coração para também serem insistentes, pois o apóstolo Paulo, isso aí, meus irmãos, essa insistência para aqueles que estão na liderança da igreja, é muito feio, ficar o tempo todo, insistindo, mas é lindo, meus irmãos, ver uma igreja essa voluntária, pelo amor a contribuir, pelo amor a ter o prazer de dizer: eu quero contribuir, eu me alegro em contribuir, e não de uma forma essa pesada. E foi por iniciativa própria, meus irmãos, voluntariamente que eles fizeram tudo isso. O apóstolo Paulo não usou de palavras de persuasão, de argumentação ou falsas promessas. Se vocês ajudarem a igreja de Jerusalém, vocês serão muito, mas muito abençoados, vocês vão transbordar, Deus vai dar muito mais, 100 vezes mais. Não foi essa as palavras do apóstolo Paulo para essa igreja. Ele falou da necessidade desses irmãos, e esses irmãos foram impulsionados pelo próprio Deus, por essa graça, para que eles pudessem ajudar. E é maravilhoso, meus irmãos, a graça de Deus. Em outros locais, para ter arrecadações, se utiliza de muitas falsas promessas, mas o evangelho não tem espaço para falsas promessas de enriquecimento, de vantagens. Ou se você der, você vai ser abençoado. Já somos abençoados. Meus irmãos, devemos ter um coração alegres pela bondade do Senhor o tempo todo, meus irmãos. Em tudo dai graça, pela vida, pelo ar que respiramos, pela família, por tudo, meus irmãos. A igreja da Macedônia tinha tudo, meus irmãos, para ficar de fora e ficar reclamando e dizendo: não, apóstolo Paulo, vai para outras igrejas, mas aqui não, estamos arrasados, estamos endividados, estamos passando uma situação muito difícil. O verso 5: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Meus irmãos, antes de querermos ofertar, ajudar os necessitados na igreja local, devemos ter uma vida consagrada a Deus. O Senhor, Ele nos quer por completo. O Senhor não quer o nosso dinheiro. O Senhor quer a nossa vida por completo a Ele. É uma consagração por completo, meus irmãos. É uma vida consagrada ao Senhor. Contribuição e consagração andam juntos. Não dá para ter uma vida essa de contribuir sem ter uma vida essa de consagração. Precisa ter os dois caminhando juntos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. Meus irmãos, se esses irmãos não se entregassem ao Senhor, meus irmãos, com certeza o apóstolo Paulo nessas igrejas, ele ia voltar e não teria esses recursos para enviar para esses irmãos que estavam sofrendo em Jerusalém. O apóstolo Paulo aqui está dando uma lição também a esses irmãos que estão em Jerusalém, porque na igreja de Jerusalém, em sua maioria, é formada por judeus que se converteram ao cristianismo. E você sabe muito bem que teve grande dificuldade da expansão do evangelho às igrejas gentílicas, porque muitos judeus não queriam avançar na pregação do evangelho. Por isso que o Senhor levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios.
pois eles queriam guardar esse tesouro do Evangelho só para eles. Temos a carta de Gálatas, que vai falar situações em que o apóstolo Paulo vai trabalhar com a igreja de Gálatas por causa dos judaizantes, que queriam trazer o judaísmo para o cristianismo. Então o apóstolo Paulo, nessa situação que esses irmãos estão passando, na sua maioria de judeus convertidos ao cristianismo, ele vai agora levantar uma igreja gentílica, como a igreja de Corinto, para os socorrerem. E isso demonstrar, meus irmãos, uma atitude de amor, não daquela briga mais, olha, eu tenho que guardar a lei, eu tenho que fazer isso, para que possa ter também essa aproximação, para que quando eles se recebessem, eles pudessem olhar e dizer, ó, essas ofertas aqui é de uma igreja gentílica. Que amor maravilhoso é esse que quebra as barreiras, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele quer utilizar dos seus argumentos aqui, para que a igreja de Corinto possa abrir o coração, para que quando chega essa oferta lá em Jerusalém, eles se alegrem e possam dizer, foi o povo gentil, o povo que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, do qual a gente estava brigando aqui, do qual não era o povo da aliança, eles não guardam o sábado, eles não são circuncidados. Então era uma demonstração de amor. Meus irmãos, quando o nosso coração se abre, o nosso bolso se abre também. Essa aqui é uma frase do Hernandes Dias Lopes. Uma vida consagrada é uma vida também que contribui, mas não com tristeza, não como um fardo pesado, mas como uma dádiva de Deus. É algo que Deus está nos dando. E eles se deram ao Senhor, primeiramente. E o apóstolo Paulo vai nos falar no verso 5. E depois a nós, pela vontade de Deus. Pode observar aqui que o apóstolo Paulo coloca o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Na entrega, que eles se entregaram, que foi a vontade de Deus, como também agora se entregaram a eles também para esse propósito. Certamente o segredo para isso é primeiro se entregar ao Senhor, e tudo que tem irá junto. Os macedônios se entregaram-se, suas finanças também. Inegavelmente a verdadeira conversão converte também o nosso bolso. Um exemplo disso, meus irmãos, ao qual temos na palavra de Deus, é o caso de Zaqueu. O caso de Zaqueu é uma conversão genuína, meus irmãos, por completa. Zaqueu, um publicano, do qual enganava seu próprio povo, com impostos esses exorbitantes, mas o Senhor vai na casa de Zaqueu, meus irmãos. Zaqueu consegue chamar a atenção do Senhor, e o Senhor vai, por sua bondade, lá na casa de Zaqueu. E muitos criticaram o Senhor Jesus, porque ele foi na casa de um publicano, de um pecador. Lucas capítulo 19, verso 8 a 9. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Meus irmãos, desse ato de uma mudança de vida, o Senhor Jesus fala para Zaqueu e para a sua família que estava lá: hoje veio salvação a esta casa. Quando Zaqueu resolveu ter uma atitude com a sua vida, meus irmãos, de alguém que não tinha uma vida essa correta diante de Deus e também diante dos homens. Ele: vou mudar essa minha vida, eu não vou ficar assim. Então Zaqueu, meus irmãos, teve uma conversão. Se ele ficasse só ali, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é tudo para mim, mas quando ele toma essa atitude e fala para o Senhor fala essas palavras para ele: hoje veio salvação.
Quantos homens, dos quais há dentro igrejas que cometem atos de grande injustiça, pudessem de fato se converterem, teríamos uma grande sociedade, meus irmãos. Pois a conversão é uma conversão por completa, ela não pode ser uma conversão restrita. Apenas duas maneiras de responder à graça de Deus, a graça da salvação: com gratidão e generosidade. Com gratidão e generosidade. Quem é alcançado por essa graça corresponde com gratidão, com muita gratidão e generosidade. Por isso, o reformador Martinho Lutero costumava dizer que 3 convenções são necessárias: a do coração, a da mente e a da bolsa. Na época não tinha a ideia da carteira, na época dele, então ele falava bolsa. Toda a verdadeira conversão é fruto da obra de Deus no coração do pecador, e não seria diferente em relação ao dinheiro. Meus irmãos, quando nós, com pouco dos recursos que nós temos, ajudamos os nossos irmãos, ajudamos também um próximo, ajudamos, contribuímos na igreja local, estamos mostrando para Deus e dizendo: Deus, o Senhor é o meu Senhor, não é o dinheiro, não é o mamon, eu só tenho só um Senhor, e eu sei que o Senhor há de me ajudar, de ser o Senhor, além de ser o meu Senhor, o Senhor é meu provedor, é o Deus que cuida de mim. Vamos para o verso 6. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No capítulo 16, na primeira carta de Coríntios, falamos que houve esse momento. E aqui o apóstolo Paulo vai reforçar de novo. Vai enviar a Tito, para que Tito pudesse ajudar os irmãos da igreja de Corinto a contribuírem. E ele vai falar que é um ato de graça da parte de vocês. E o verso 7, meus irmãos, o último verso, vai nos falar assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Algumas versões vai nos falar: abundeis também nessa graça. Meus irmãos, o apóstolo Paulo chama essa igreja, uma igreja cheia de dons, mas que precisava também exercer esse dom também. Eles precisavam exercer, eles tinham muito conhecimento, palavra, dedicação completa ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, volta a ter um relacionamento com eles, mas agora eles precisavam se dedicar também a contribuir. O que entendemos, meus irmãos? Aqui há necessidade, sim, bíblica da contribuição, mas é um ato da bondade de Deus, da graça. Há uma pequena história, meus irmãos, de uma criança que ela vai para a igreja e o pai dá para ela 2 moedas para essa criança, e diz para ela: meu filho, você vai para a igreja e no momento lá vai estar também um missionário na igreja, e você vai dar uma moeda no momento do ofertório para o missionário, e a outra moeda você compra um sorvete. E no caminho, esta criança vem para a igreja e, com essas 2 moedas no bolso, uma se perde. Ele, desapercebido, deixa cair aquela moeda e não consegue mais encontrá-la. E no momento do culto, no momento do ofertório para aquele missionário, a criança olha e diz: eu só estou agora com uma moeda. E tem um momento lá para ofertar para o missionário, ela segura a moeda e depois toma o sorvete, no final do culto. Então, assim, sempre em último lugar é o Senhor, e isso acontece em nossas vidas. Devemos ter uma vida em consagração,
em toda a nossa vida. É um desafio, meus irmãos, é um desafio para um mundo esse que sempre foi difícil. Não pense que a vida foi sempre fácil, sempre foi difícil, sempre foi com muita dificuldade, nunca foi fácil, mas precisamos dar a nossa vida ao Senhor em consagração por completo a Ele, e também os nossos poucos recursos que Ele possa nos dar, ou também muitos recursos, mas o mais importante não é a quantidade, mas como está o nosso coração nesse momento. Como está o nosso coração? Não, irmão, eu fico muito triste em ofertar, eu fico muito triste em contribuir. Esse não é um coração alcançado pela graça de Deus. Aquele que é alcançado pela maravilhosa graça de Deus, sabe que nada possui, nada tem, tudo é dádiva do Senhor, tudo é bondade, é graça. E a gente precisa aprender da palavra de Deus, que precisamos nos converter por completo, e principalmente essa área que é pesada, é difícil, mas esse exemplo que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, também nos deve nos comover, olhar e dizer: meu Deus, de fato eu sou um salvo em Cristo Jesus, o Senhor verdadeiramente me alcançou, ou ainda tem áreas que eu ainda preciso mudar na minha vida, eu ainda não confio na providência de Deus, eu ainda estou preocupado muito com o futuro. Meus irmãos, há um grande homem, um pequeno homem na Bíblia, um rico, do qual acumulou para si. E o Senhor fala para aquele homem: louco, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens reservado para mim. É uma loucura, meus irmãos, viver num mundo materialista, de um mundo esse voltado ao consumismo. Estamos numa época muito difícil, que gera também tristeza para nós, mas a nossa alegria, meus irmãos, não pode se resumir a esse mundo materialista que nos chama, que nos diz: ó, você merece isso, você tem que comprar isso. E as pessoas caem nessas armadilhas do próprio coração, mas no final quem vai pagar esse cartão não é essas pessoas, não é esses publicitários que apelam, que diz que você merece. É você que vai pagar, é eu que vamos pagar a conta do cartão de crédito que extrapola as finanças da nossa vida, porque nós não merecíamos tamanha graça, tamanha salvação, meus irmãos. Então, quando nós temos esse coração, compreendemos que este mundo agora, com esse mundo tão materialista, que nos convida a essa gastança sem limite, a dizer: Deus, eu merecia, era a condenação eterna, mas por tua bondade enviaste teu filho, o Senhor me salvou. Quem era eu, meu Senhor? Eu era perdido, sem esperança, sem Deus. E nós, muitas das vezes, nesse mundo materialista, as pessoas falam: se você tiver, você será uma nova pessoa. Se você tiver aquilo, essas coisas, elas vão te realizar, elas vão te dar a tua identidade, elas vão te levantar. E é pura ilusão, meus irmãos, porque sabemos que não é bem assim. Não estou falando aqui, meus irmãos, para que nós, como igreja, possamos ter uma vida descontrolada ou não possamos ter um controle dos nossos gastos financeiros, mas porque eu estou incluso, todos nós que estamos aqui estamos inclusos nesse desafio, para que a gente possa colocar nossas contas diante do Senhor e dizer: Deus, me ajuda, está aqui as minhas contas. É algo desesperador, mas o Senhor, por tua bondade e graça, pode me ajudar, e eu posso ainda ajudar o meu irmão que está aqui, meu outro irmão do lado, ajudar em Campo Grande, quando tem alimentação, ajudar na igreja local. Mas diante de tudo isso, eu quero ter a minha vida consagrada ao Senhor, voltado a Deus. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra dessa noite. Vamos curvar a nossa cabeça e orar. Pai santo, Pai maravilhoso, pregamos um texto esse muito difícil, Pai, mas sabemos que precisamos de toda a Tua palavra, não podemos omitir as Tuas verdades, que essas verdades possam aquecer o nosso coração e produzir frutos de arrependimento,
possam produzir, meu Pai amado, uma vida essa voltada a ter o nosso coração ao Senhor, Pai, a uma vida consagrada por completo a Ti. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a contribuir na Tua casa, na nossa comunidade local, em Campo Grande, no lar dos idosos, onde o Senhor nos chamar, ajudar também os nossos irmãos que estão conosco, que necessitam, Pai, de um socorro. Que as nossas contribuições possam ser em amor, em generosidade, meu Pai, porque nós vivemos pela fé no Senhor. Sabemos que o Senhor que vai cuidar de nós no amanhã e depois do amanhã. A nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Nenhum homem, ninguém pode bater no peito e dizer que tem segurança. Jamais, meu Senhor, jamais. A segurança só está em Cristo, está no Senhor. Nos ajude, meu Pai, a caminhar em graça, confiando na Tua bondade, compreendendo que o Senhor vai nos dar cada dia mais, todos os dias, o pão de cada dia. Esse pão que deve nos gerar contentamento e alegria pelo pão, mesmo não sendo um pão sem a manteiga, sem o presunto, sem o ovo, mas o pão de cada dia. O Senhor é fiel para nos conceder e nos ajudar. Que o Senhor nos ajude como igreja a ser uma igreja generosa, a começar de mim, a começar do meu irmão, a começar de todos nós que estamos aqui, Pai, pois queremos Te louvar e Te agradecer, porque Tu és bom. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Estamos felizes por essa maravilhosa graça, Pai, essa graça que é maravilhosa, que não há como explicar. De uma forma tão grande o Senhor nos amou. E obrigado, meu Deus, por tudo isso. Amém.